Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua compaixão. Obrigado pela tua igreja, pelos nossos irmãos que estão conosco, Senhor, nossos amigos. Ó, Senhor, fala aos corações, dá graça a cada um. Manifesta, Senhor, o teu grande amor, meu Senhor, na vida dos meus irmãos. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores. Recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, os que intercedem uns pelos outros, os que amam a tua igreja, os que ajudam a tua obra, os que dão testemunho digno do teu nome. Abençoa, Senhor, manifesta o teu grande poder cada dia na vida da igreja, na cidade e no interior. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso e Fiel, levanta obreiros dignos do teu nome para levar a tua palavra. Faz maravilhas ao Senhor. Abençoa os teus ministros, guarda, Senhor, cada servo teu. Eu te louvo, meu Senhor, pelos que tu me confiaste, ó Senhor. Eu te louvo pelos meus alunos, ex-alunos, ministros teus, ó Senhor, que estão servindo, meu Senhor, na cidade, no campo, no interior, no exterior. Ó Deus, guarda cada vida. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, manifesta o teu poder e fica ao nosso lado, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. A Unicres é uma bênção que Deus nos concedeu por inspiração para iniciar, a princípio trabalhando com a juventude nos anos 80, depois com toda a igreja, depois nas emissoras, hoje em redes sociais, e o trabalho prospera, continua. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, não foi fácil, não é fácil, e a gente continua fazendo. É possível. Se confiar, se buscar o Senhor de verdade, é possível. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, porque o que faltou numa parte, Ele supriu noutra. Eu tenho muitos irmãos, muitos queridos irmãos que a gente ajudou na vida espiritual. Hoje eles ajudam a gente na vida ministerial. E eu louvo a Deus. Existe a necessidade enorme, existe um déficit muito grande em relação a obreiros, ministros de Deus. O mundo está aí lotado de artistas, mas nós precisamos orar para que Deus envie obreiros para a sua seara, para que Deus levante obreiros, homens e mulheres. As mulheres têm uma força extraordinária na obra de Deus, sem precisar usurpar nada. Ninguém precisa usurpar. Se prontifique, sirva a Deus, honre a Deus, glorifique a Deus, que Ele te aponta o que é necessário fazer na sua obra, no seu reino. Então, é uma maravilha. Nós temos hoje, meus amados irmãos, o texto em 2º livro de Reis, capítulo 23. 2º livro de Reis, 23, os versículos 19, aliás, 21. 2º Reis 23, 19, 21 a 27. 19 era outro texto que eu estava terminando de fazer uma leitura. Então, 2º livro de Reis, 23, é o capítulo e os versículos 21 a 27. Um texto pequeno, relativamente pequeno. Eu tenho o hábito de ler textos mais longos, mas é quando o assunto precisa desta exposição. Do contrário, a gente lê um texto menor, facilita para quem está fazendo a leitura,
inclusive para mim, que estou com um problemazinho na visão, mas hoje o texto é pequeno. Segundo Reis 23, 21 a 27. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, Josias extirpou para confirmar as palavras da lei que estava escrito no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Louvado seja Deus. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua santa palavra. Agora fala conosco, nos dá graça, entendimento, sabedoria e fala com os nossos irmãos, nossos ouvintes, os leitores da palavra, Senhor, que eles possam ser edificados. Deus fiel, Deus misericordioso, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Queridos irmãos, existe uma condição, uma capacidade ruim. O ser humano tem o colesterol bom e o ruim. Nós temos uma capacidade boa e uma capacidade ruim. Lá vem o pastor Freire com as coisas dele. Mas nós temos uma capacidade boa quando temos a mente de Cristo, quando temos o olhar de Cristo, quando buscamos servir a Deus. Quando alguém se dedica, se consagra, busca a Deus de fato, pelo fato de estar com esse sentimento, esse desejo, essa busca, ele consegue fazer coisas admiráveis. Mas o homem tem o seu lado ruim, a motivação ruim, igual o colesterol ruim. Então, a possibilidade, a capacidade de errar, a capacidade de fazer o mal, a capacidade de desviar o pensamento, o sentimento, está presente do ser humano. E esse texto lido fala destas coisas. O texto falou, aqui a leitura, refere-se a uma reforma espiritual, uma restauração da nação, do reino de Judá, nos dias de Josias, depois de terríveis provações. Depois de terríveis provações. Imagina, o tempo que eu tenho de fé, o Manassés teve de governo. O tempo que eu tenho de fé, 55 anos completos, vou completar 56 em abril.
O tempo que eu tenho de fé, o Manassés esteve no trono, ele teve de assento no trono, foi o mais prolongado reinado do reino de Judá. 55 anos. Só que ele passou meio século fazendo miséria. Os profetas queriam ver ele morto, pelo mal que ele fez à nação. Mas Deus, da sua compaixão, deu oportunidade ao imundo rei. E aquele imundo rei se arrependeu do mal que tinha feito e recebeu o perdão de Deus. Mas a semente maligna do mal, da idolatria, da feitiçaria, da corrupção moral, espiritual, da prostituição cultural, estava implantado no reino de Judá. Tinham negligenciado a Páscoa, tinham negligenciado tudo, o livro da lei, o traslado da lei que era mantido na casa do Senhor, encontraram lá no meio do basculho, lá das coisas velhas, e na reforma, na limpeza da casa, encontraram aquilo, levaram para o rei, foram ler, e à medida que o secretário real ia lendo, o rei ia ouvindo e se compungindo, rasgou suas vestes e tomou a iniciativa de mudar a situação ali. E entre as mudanças, uma ordem real para se renovar a aliança com Deus, celebrando a Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo, uma convocação. Celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Não tem que inventar nada. Hoje existem os inventores de males que inventam tudo. E tem a dança, tem a palma, tem o aviãozinho, tem a marcha no espírito, tem um monte de bobagens misturado com patifaria. É uma loucura, além da espiritualidade dos cotovelos. Aquele que quando pega no microfone fala em língua. Isto é patifaria. Não existe isto. Não existe isto. Eu prego, eu ensino, eu me alegro e eu oro em línguas, mas eu tenho o meu espaço para fazer isto. Eu não preciso demonstrar espiritualidade, forçando. Então o rei disse, vocês celebrem a Páscoa do Senhor, como está escrito. Não invente nada, já inventaram coisa demais. É como está escrito. Aí fizeram. Os sacerdotes com apoio. É igual o pastor. O pastor tendo apoio é uma bênção. Eu louvo a Deus pelos meus pastores. Eu, com esse tempo todo de igreja, de fé, hoje eu tenho o meu 15º pastor. 15º pastor. Quando o pastor tem apoio, é uma bênção. Quando o sacerdote tinha apoio, era uma bênção. Quando o sacerdote não tinha apoio, tinha que fazer a obra de Deus escondido do rei perverso, era uma aflição. Então o sacerdote caprichou na Páscoa do Senhor. E o versículo 22 diz, nunca se celebrou uma Páscoa como esta, desde os dias dos juízes, voltando no tempo, retomando o tempo, retornando ao tempo de Josué, o tempo dos juízes. Nunca mais tinha acontecido isto, desde a época dos juízes. Nem em todos os dias dos reis de Israel, nem dos reis de Judá. Não houve igual. Salomão foi uma grandeza, mas não teve esta iniciativa. Davi foi uma grandeza,
no sentido espiritual e até organizacional, mas não teve. Então Josias ficou na história, o rei da celebração extraordinária da Páscoa. Ele reestruturou, restaurou da forma que está escrito no livro de Moisés, no livro da lei, no traslado do templo. E beneficiou todo o povo. No versículo 23 diz: porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou-se em Jerusalém. O Josias tinha sido coroado com 12 anos, se não me falha a memória, e agora é o ano 18, 18º ano de Josias. Com 16 anos, encontraram o livro, no 16º ano. E agora, no 18º ano, a celebração da Páscoa. E uma limpeza moral, espiritual. O versículo 24 diz que ele tirou os adivinhos, os feiticeiros, tudo isso aí colocado pelo Manassés. Os adivinhos, os feiticeiros, os terafins. Terafins eram as imagens, aquilo que tinham escondido lá na casa do Jacó, na tenda da Raquel, aquelas coisas. Terafins e os ídolos do lar, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Josias extirpou para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o Ilquias, o sacerdote, achara na casa do Senhor. O livro tinha todas as instruções necessárias. Por que estavam fazendo tudo errado? Porque não tinha temor. Era o perverso Manassés antes. E antes dele não houve rei semelhante. Antes de Josias, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração. Por que ele era superior a Davi? Porque o Davi foi um guerreiro. O Davi matou muita gente. Esse não matou. Esse não teve necessidade. Já encontrou a nação estruturada. Não houve rei como ele que se convertesse ao Senhor sem aqueles traumas. Davi foi uma bênção, mas teve um reino atribulado. E este homem assentou no seu coração servir a Deus, enfrentou os riscos e ficou a marca. Não teve semelhante a ele. O versículo 25 diz: que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Vê que marca gloriosa, que marca grandiosa, maravilhosa, a marca do reinado de Josias. Mas olha a observação do versículo 26. Todavia o Senhor não se demoveu. O Senhor não se demoveu do ardor da sua ira, da sua grande ira, que ardia contra Judá. Imagina Judá, o reino santo, colocar feiticeiro no templo, colocar prostituta cultual no templo, para se prostituir.
colocar adivinho, agoureiro no templo. Pega o livro de Deus, joga fora. Parecia lá o que está acontecendo agora. Pega a Bíblia Sagrada, joga fora e vem com um sermãozinho safado, um sermãozinho mesquinho, uma porcaria, corrigido 3, 4 vezes para não ter um erro de português. Pode ter erro doutrinário, erro teológico, erro por cima de erro, mas tem que ser acertadinho no pé e na ponta para agradar pessoas. É isto que está acontecendo hoje. O livro de Deus jogado no chão e eles com seus discursozinhos em seus tablets. Na época, jogaram o livro de Deus no lixo e encheram a casa de Deus de adivinho, agoureiro, feiticeiro, prostituta e prostituto cultual. Aí deu Ciro e Deus disse: vou rejeitar. Já rejeitei. Rejeitei esta cidade que elegi e rejeitei esta casa que consagrei ao meu nome. Já pensou? A casa. Agora, Deus perdoou o infeliz do Manassés. Deus perdoou o infeliz do Manassés, como perdoou o infeliz do Acabe no Reino do Norte. Quando Elias com vontade de cortar o pescoço do Acabe. E Deus disse: Elias, dá uma olhada, Elias. Ele mudou, até o andar dele mudou, Elias. Esse homem se quebrantou. Deus disse. Aqui Deus tinha dito: por causa de Manassés, rejeitei Judá, o reino de Judá. Rejeitei a tribo aqui, esta geração desta tribo. E rejeitei a casa que foi consagrada ao meu nome. Ou seja, o Senhor perdoou o infeliz e suas infelicidades, mas manteve a palavra da rejeição. Aquela geração e aquela casa. Por isso, Nabucodonosor destruiu o reino de Judá, levou preso o rei, a rainha, os príncipes, matou gente que perdeu a conta e destruíram o templo com tudo que tinha. A palavra de Deus nunca volta vazia, nem quando se trata de bênção e nem quando se trata de castigo. O Deus verdadeiro, o Deus da verdade, o Senhor da glória, é infalível na sua promessa, na sua reprovação, na sua aprovação e no castigo. O Senhor, todavia, não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá. Por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Mas não é importante isto. É estranho. Deus perdoou o infeliz que promoveu toda esta corrupção e não perdoou a cidade. E não perdoou o templo. Ou seja, Deus tinha usado os seus servos e tinham falado contra a cidade e o santuário. Agora, o Senhor unge o Josias de uma forma gloriosa. Josias faz uma reforma grandiosa, mas depois que, quando passa o período do Josias, o Senhor cumpre o que tinha dito a respeito da tribo de Judá,
do reino de Judá e do templo de Salomão. O versículo 27 diz: E disse o Senhor, também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei Israel. Ou seja, o reino de Israel, o reino do norte, foi tirado da terra, da presença de Deus, pelos assírios, em 722 a.C., e o reino de Judá foi tirado da presença do Senhor em 586 pelo rei da Babilônia, o Nabucodonosor. A palavra de Deus se cumpre. O Senhor fez isto. Também a Judá rejeitei. E rejeitarei esta cidade que elegi, como também a casa que eu disse, estará ali o meu nome. Então, o templo foi derrubado por esta razão, a cidade foi entregue na mão dos ímpios por esta razão, e morreu gente demais por causa da maldade de Manassés. Que o Senhor nos dê graça, nos dê temor, nos ajude, nos ensine a servir melhor. E agora nós vamos apresentar o memorial da oração. Bendito Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo teu amor, pela tua graça. E nós queremos, Pai, suplicar pela tua igreja em toda a terra. Este memorial da oração toma em tuas santas mãos, cada família, os meus irmãos, suas famílias, pais, seus parentes, os que são crentes, os que não são, os que são os que estão feridos. Meu Senhor, socorre, tenha compaixão, abençoa e guarda e nos dá graça para continuar proclamando o teu amor, o teu poder, levando a palavra da salvação. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome maravilhoso de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.